das páginas também. Abra sua Bíblia em Provérbios. Sim, Provérbios. Capítulo de número 9, verso 10. Você já reparou que a nossa vida é cheia de reações? Que você, querendo ou não, responde o que acontece em sua vida diariamente? Você quer um bom exemplo? Poste alguma coisa no Facebook, né? Não é verdade, Pedro? Poste alguma coisa no Facebook e você vai ver a quantidade de reações. Mas é interessante como nós observamos isso. É natural do ser humano reagir em alguma situação, seja com medo ou com coragem. C.S. Lewis, quando escreveu Nárnia, também deixou alguns episódios que as pessoas que iam até Nárnia e os próprios narnianos reagiam de maneiras diferentes. E, em particular, era quando Aslan aparecia. Toda vez que Aslan, ou quase todas as vezes que Aslan aparece em Nárnia, acontecem reações extremas. Uma parte vê aquele leão como algo assombroso, terrível, algo que você deve correr, aquele leão é do mal. A outra também vê aquele leão imenso, grande, poderoso, mas ao mesmo tempo quer estar perto, próximo desse leão. Você percebe? Para alguns, Aslan mete medo. Eles têm que fugir. Para outros, Aslan, apesar do temor, os atrai. Com Deus é da mesma forma. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Nós estamos pensando sobre os atributos de Deus. E estamos nos atributos incomunicáveis. E eu quero dizer a você, não há quem estude isso com sinceridade que não reaja de alguma forma. Não será uma aula de teologia, será uma pregação. E eu quero que eu e você, devocionalmente, venhamos a pensar nesses atributos. Vamos começar com Provérbios, capítulo de número 9, verso 10. Essa não vai ser uma pregação expositiva, como você está acostumado a escutar, um texto só. Nós vamos passear um pouco na Bíblia, mas nós vamos expor os textos. Provérbios, capítulo 9, verso 10, nos diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Amém? Vamos orar? Senhor, quanta ousadia da nossa parte queremos te compreender. Nos cabe agora um coração pequeno. Nos cabe agora um coração humilde. Porque nós adentraremos diante da tua pessoa e iremos estudar um pouco de quem tu és. Por isso, Pai, seja misericordioso para conosco. E maravilha-nos, Senhor, com a tua glória. Maravilha-nos, Senhor, com a tua majestade. É o que eu te peço, no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Como vai sua vida com Deus? Sim.
É uma pergunta talvez que você já ouviu inúmeras vezes. Mas a gente escuta tanto e não se detém a pensar na mesma proporção. Por isso eu repito, como vai a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Ele? Como você encara Deus na sua vida? Em que parte da sua vida você tem encaixado Deus? Se é que nós podemos falar essa frase sem cometermos um pecado, mas em que parte da sua vida Deus está se encaixando? Ele é uma loja do McDonald's. Sabe como é? Você chega e quer seu pedido pronto em menos de 30 minutos. Ele é como o seu brother, o seu parceiro. E aí eu quero pensar com você nesses extremos. Embora nós venhamos a nos aproximar de Deus, nós não podemos ter qualquer liberdade com Ele. Deus não é o seu colega de classe. Eu já escutei algumas orações e eu me perguntei se essa pessoa realmente falaria isso. Limitar a sua intimidade. E é o que nós lemos em Provérbios. Você deve temer a Deus. Sua vida deve ser guiada por um temor ante a pessoa de Deus. E aqui eu quero voltar ao que eu falei no começo. Existem dois tipos de temores nesse mundo, no que se refere à pessoa de Deus. Alguns o temem por medo, porque ele literalmente declara as obras más daquelas pessoas e elas não suportam o Altíssimo. Então Deus para essa pessoa é um problema, é um baita problema. Então elas correm, fogem dele. Os outros, o outro grupo, o teme com respeito, o teme com admiração. Olham para ele e não enxergam um ser humano, não enxergam seu colega de classe, não enxergam uma loja de fast food, não. Enxergam aquele que é dono de todas as coisas. Enxergam como Isaías o enxergou no templo e disse: Senhor, eu vou morrer, porque eu estou te vendo e eu não posso olhar para o Senhor, porque eu sou um pecador, então eu vou morrer. Quando eu e você estudamos os atributos de Deus, nosso coração deve ser dominado pelo temor ante a pessoa dele. Então, eu quero voltar novamente a pergunta: como anda a sua vida com Deus? Porque se existe uma verdade, é o que o autor de Provérbios vai denominar como sabedoria. O que é sabedoria em Provérbios? Sabedoria é: tema a Deus. Você quer dar seu primeiro passo no relacionamento com Deus? Tema-o. Respeite-o. Olhe para a grandeza dele, olhe para o amor dele e encare-o como o bem mais precioso da sua vida. E eu quero dar 3 razões, ou 3 atributos, que nos devem fazer temer a Deus. Existem outras razões, mas hoje nós vamos ficar nesses 3 atributos incomunicáveis.
Em primeiro lugar, tema a Deus, porque Ele é onisciente. Abra sua Bíblia em Hebreus 4:13. O escritor vai nos dizer o seguinte: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Eu quero dizer uma coisa a você e partilhar algo que se passa no meu coração. Quando eu leio um texto como esse, às vezes minha carne treme. Lembre-se, o autor aos Hebreus está mostrando a supremacia da nova aliança em relação à velha aliança. Ele está dizendo que Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, e ele está falando que o descanso prometido para o povo de Deus não foi no sábado, não foi aquele sábado lá na antiga aliança, mas esse sabá, o descanso da alma. O descanso que é encontrado em Cristo. É isso que ele vai falar no capítulo 4. E vai falar que muitos não entraram nesse descanso porque murmuraram contra Deus. E agora ele vai dizer: nada em toda a criação. Imagine toda a terra. A imensidão do nosso planeta. Abra seus horizontes. Imagine o cosmos. Tudo. Imagine a infinidade de estrelas. Ele conhece. Ele conhece tudo isso. Ele não perde a conta. O que é onisciência? Onisciência é o atributo incomunicável de Deus que afirma que Deus é conhecedor de todas as coisas. Essa é a forma mais simples de nós falarmos sobre esse assunto. De todas as coisas. Mas se Deus conhece todas as coisas, Deus conhece todos. É lógico isso. O que eu quero dizer com isso? Deus conhece cada coração, por exemplo, que veio aqui. Ele não precisa bater na porta do seu coração. Pare com esse pensamento arminiano. Não. Ele não precisa fazer o toque-toque, não. Ele vai entrar. Ele vai rasgar você. Ele vai entrar na sua alma. Ele vai entrar no lugar mais escondido do seu coração. E vai dizer: eu conheço você. Eu ousaria dizer: Deus conhece você mais do que você conhece a si mesmo. Deus conhece, irmãos, e por Ele conhecer, Ele não é pego de surpresa. Sabe o que é interessante? Deus sabe de todas as manchetes do jornal de domingo, do mundo. Ele conhece o fim, como vai dizer João Alexandre, o fim desde o começo. Nada escapa dele. Ele sabe a próxima tragédia ambiental que vai acontecer. Ele sabe a próxima pessoa que vai morrer. E nós passamos hoje, essa semana, e não tem como eu não falar sobre isso, um caso triste em que criminosos afrontaram a democracia do nosso país. Mas quantos casos como esse ocorrem porque homens maus pensam que podem ocultar qualquer coisa diante de Deus? Quantas pessoas somem, que são assassinadas? Quantas pessoas têm o seu corpo literalmente escondido
Não se sabe notícia. Famílias que perdem para sempre um ente querido. E para esses homens, e para o mal, parece que nada poderá vencê-los. Todavia, Deus conhece cada um deles. Ele conhece cada coração que maquina a maldade. Então não pense que a criação está entregue ao homem. Não pense que a criação está, usando um ditado popular, o Deus dará. Não. A história já foi escrita. Nada sai dela. Nada sai. Porque Ele conhece o passado e o futuro. Uma das coisas mais incríveis que eu amo estudar ante os atributos de Deus é justamente o fato de Ele não ser limitado ao tempo. Ele é atemporal. Estudantes de física dirão: nós vivemos limitados ao tempo e ao espaço. Pois é, Deus não é limitado a nada disso. Por isso que, para a nossa mente humana limitada, é incompreensível imaginar um ser desse jeito. Mas Ele não é limitado ao tempo. Então Ele conhece o Antônio de 30 e o Antônio de 60 anos. Ele conhece a IPBE de 2017 e a de 2037. Ele sabe cada membro dessa igreja que passará por aqui. Ele conhece todos os habitantes da terra. E você pensa, um Deus assim só pode ser distante. Mas se você abrir a sua Bíblia no Sermão do Monte, quando Jesus vai falar sobre oração, Ele vai dizer: quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto, ajoelhe-se e ore. Porque o seu Pai, que está em secreto, lhe vê. A ideia, meus irmãos, e glória a Deus por isso, é que se todos nós orássemos agora, ao mesmo tempo, em voz alta, gritando feito loucos, Deus não confundiria uma única voz. Porque Ele lhe conhece. Ele não é distante, Ele é próximo. Ele se relaciona conosco no agora. Embora conheça todos os nossos pecados, embora conheça o nosso amanhã, Ele se relaciona conosco agora. Você se acha uma pessoa legal? Eu já disse isso para os adolescentes aqui. Uma frase que eu já escutei muito na minha vida é: Antônio, tu é chato. Meu Deus. Não sei porquê, uma pessoa tão legal, tão social quanto eu, não. Mas o mundo teima em me chamar de chato. Mas tem dias que eu acordo e eu não me aguento. Aí eu digo para mim: Antônio, tu é chato. Né? Eu me convenço. Você já parou para pensar que Deus sabe como você vai acordar amanhã de manhã? Se você acordar amanhã de manhã sem esperança, um porre, um chato de galocha, possivelmente seus amigos vão dizer: hoje não é o dia de conversar com o fulaninho. Todavia, Deus estará conhecendo e se relacionando com você amanhã.
Sabe aquele defeito que você esconde de todo mundo? Sei lá, limpar o nariz quando ninguém está vendo. Deus conhece isso em você. E você não limpa para ninguém ver porque você pensa, eles não vão me amar desse jeito. Não, na realidade a gente vai lhe educar. Mas Deus lhe ama desse jeito, seu rebelde. Sabe o próximo pecado? Não aquele inédito, não é o tela quente, mas é a sessão da tarde, que você comete várias e várias vezes. É o pecado da sessão da tarde, de segunda a sexta ele está lá com você. Sabe aquele? Que você se chateia, que você diz, Deus, eu não posso continuar assim. É impossível o Senhor me amar dessa forma. Eu vou mudar, eu não vou fazer mais isso. E o que é que tem amanhã? O mesmo pecado. Sabe o que é mais lindo em tudo isso? Sabe o que tem amanhã também? Deus amando você da mesma forma. Aleluia. Aleluia. Sabe todos os seus fracassos, todas as portas fechadas que você vai encontrar daqui para frente, todas as reprovações, todas as notas baixas, todas as entrevistas de empregos mal sucedidas, Deus conhece cada uma delas. Mas hoje, Ele já está provendo para você amor suficiente para que você suporte todas as decepções. Isso é onisciência, é o Deus que se relaciona nos conhecendo toda a nossa história e dominando sobre ela. Sabe, sua religiosidade fraca, a sua hipocrisia, Deus também conhece ela. Como você é egoísta, presunçoso, racista, Deus conhece ela. Por isso não adianta você escondê-la. Por isso não adianta você ocultá-la. O que é que adianta? Confesse-a, abandone-a, deixe, porque Deus sabe quem você é, meu querido. O mais impressionante é o que ele vai dizer no mesmo texto, no verso 13, a respeito da palavra dele. Ele nos afirma, pois a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito, juntas, medulas, e julga os pensamentos, as intenções do coração. Deus julga as intenções do nosso coração. Por isso, arrependa-se. Por isso, abandone a hipocrisia. Por isso, abandone o seu pecado e volte-se para Deus urgentemente. Porque um dia, eu e você estaremos diante dele. E Ele revelará todos os nossos defeitos. Você acha que ainda não deve temer a esse Deus, mesmo Ele sendo onisciente? Eu quero dar outra razão para você. Ele é onipresente. Brinca aí. Segura esse problema. Salmo 23. Talvez você nunca tenha enxergado a onipresença de Deus nesse texto. Mas eu quero mostrar a você como Ele é onipresente. Salmo 23, verso 4.
O texto nos diz o seguinte: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. O que é a onipresença? Onipresença, e aí voltando à lei da física, é o fato de Deus não estar limitado ao espaço. De tal forma que Ele está presente, sim, presente, em toda a criação. Mas Ele não está só presente em toda a criação, Ele está presente e com o mesmo poder em toda a criação. Sendo assim, se você for a Xangai, Deus estará lá, presente e poderoso do mesmo jeito. Se você for à Lua, Deus estará lá, presente e poderoso do mesmo jeito. Não importa aonde você vá, Ele estará lá. E eu quero dizer a você, Ele estará lá lhe esperando. Mas veja bem, você já leu o Antigo Testamento? Ou já pensou sobre o Antigo Testamento? Se não leu, pensou alguma vez? Você vai reparar que Israel vai construir um templo. Salomão, na dedicação do templo, vai dizer: olha, Senhor, esse templo não vai ser tua morada, porque não existe nenhum lugar na terra que caiba ao Senhor. Essa aqui é a tradução antoniana, viu, gente? Tá bom? Não vai. O que é que acontece com o povo? O povo caminha depois de Salomão e agora pensa: Deus está no templo. Deus está no templo. Então, para a cabeça do israelita, quem morava no templo era o próprio Deus. Tanto que quando Israel, você sabe, Israel foi levado em exílio pela Babilônia, você sabe disso. Se não sabia, sabe agora, né? Notícia nova, né? Então, quando foi levado cativo à Babilônia, o povo pensava que isso jamais iria acontecer. Por quê? Porque Jerusalém tinha o templo, e quem estava no templo era Deus, a Shekinah de Deus, a glória de Deus. O que acontece? O templo é destruído. O que acontece na cabeça de muitos israelitas também é: Deus perdeu. Salmo 137, ele vai dizer que não conseguia adorar a Deus no cativeiro, porque suas harpas estavam em cima das árvores. Eles não conseguiam cantar canções alegres fora de Jerusalém. Eles limitaram a pessoa de Deus àquela cidade. Todavia, eles não tiveram a compreensão de Davi. No Salmo 23, talvez o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada, ele vai dizer, eu me lembro quando o irmão Sérgio Ribeiro pregou esse salmo para mim, para o pessoal do projeto, ele disse: essa é a parte mais importante do salmo, e realmente é. Quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo ali. O que essa onipresença revela? Primeiro, toda privacidade é ilusão. Você quer ter vida particular? Ah, não, peraí, eu sou evangélico, né? Evangélico, mas eu não quero que ninguém se meta na minha vida, porque eu preciso da minha privacidade. Pois bem, eu quero dizer a você que Deus está todo tempo com você. Privacidade é uma ilusão. Em
todo o tempo, vendo as suas ações, vendo você pecar, vendo você acertar e errar. Deus está presente. Talvez é aqui que funcione o cajado, ou a vara. Deus está presente, queridos, não só nos vigiando, mas sustentando todas as coisas. Professor Leonardo Paulino quebrou minha cabeça nesse dia no seminário. Quando ele, vou usar o copo, mostrou um objeto, um copo, e disse: vocês estão vendo isso aqui? Sabe por que isso existe? Porque Deus está presente. A presença dele sustenta toda a criação. De tal forma que se Deus sair de qualquer coisa, objeto, pessoa da criação, aquilo deixa de existir na mesma hora. O que nos faz pensar. Deus não está só presente na vida do povo dele, mas na vida também daqueles que não o servem. E aí vem uma verdade. De que forma na nossa vida Deus está presente, está se relacionando com cada um de nós? Na vida daquele que não conhece a Deus, a presença dele é juízo. Ela refreia aquele homem para que ele não seja a criatura mais cruel possível. Mas ela também já está pregando juízo. E o que será o inferno, queridos? Não pense que o inferno é um lugar sem Deus. Pense no seguinte texto: Deus é amor, mas é também fogo consumidor. Imagine uma eternidade no inferno, com Deus consumindo por conta do seu pecado. Por isso que ir para o inferno não é brincadeira, é coisa séria. Então tenha cuidado. Tenha cuidado com sua vida. Sabe aquela música que você aprendeu quando era pequeno, se você cresceu na igreja? Cuidado, mãozinha onde pega. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, pezinho onde vai. Alguns não conhecem, né? É um top isso aí. Tipo assim, se lançasse um CD com as 20 melhores evangélicas, ela estaria, entendeu? Então o que acontece? Nós realmente temos que ter esse cuidado. Lembre-se disso muito bem. Deus estará presente nos seus acertos e nos seus fracassos. Deus estará presente quando você der um abraço em sua amiga e fazer fofoca dela depois. Deus estará presente, e Deus está presente, viu? No seu grupinho de WhatsApp da fofoca. Aquele grupo secreto da sala de aula, de repente. Deus está presente, jovem, quando você acessa a pornografia de madrugada. Ele está lá, ao seu lado, vendo o que você vê. Pense muito bem na sua vida cristã, porque nela você está se relacionando com um Deus onipresente. Onipresente.
Por isso, saiba, meça cada passo que você vai dar. Cuidado. Mas existe um consolo também. No lugar mais terrível, na situação de perda mais terrível da sua vida, Ele está presente. Mas sabe qual é a melhor notícia? É que um dia, o próprio Deus aceitou o castigo que era meu e seu. E ali, na cruz, Jesus, o Filho, sofreu todo o castigo que era destinado a mim e a você. O Pai estava presente na crucificação, julgando o Filho pelos nossos pecados. E isso é maravilhoso, porque eu e você hoje não precisamos de um templo. Não precisamos. Não precisamos de uma casa para nos reunirmos e cultuarmos a Deus. Mas como Jesus falou para aquela mulher samaritana, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eu e você hoje somos esse templo. Eu e você hoje caminhamos com a presença de Deus. Eu e você hoje desfrutamos desse Deus que o salmista falou. Ainda que eu ande pelo pior momento da minha vida, ainda que eu sinta o perigo mortal me envenenar, todavia tu estás comigo. Sabe por que você não se perde? Porque Deus está com você. Sabe por que você não o deixa? Porque Ele não te deixa. E esse mesmo Deus está aqui hoje, dizendo a você: entre na minha presença com ousadia, como fala o escritor aos Hebreus. Entre nela. Entre no Santo dos Santos, que ninguém podia entrar. Entre, confesse, deixe, viva para a minha glória. Você ainda não achou motivo para temer a Deus, mesmo Ele sendo onisciente e onipresente? Eu vou te dar ainda mais um motivo. Ele é onipotente. Abra sua Bíblia em Êxodo 3,14. Nós estamos com Moisés. Ele está na sarça ardente. Deus está falando com ele, mandando ele ir ao povo, para libertar o povo do faraó, tirar o povo do Egito. E Moisés faz uma pergunta: Senhor, quem eu vou dizer que me enviou até eles? Alguns teólogos vão dizer que é o seguinte: Moisés estava querendo saber um nome. O nome do Deus que estava dizendo que ia libertar o povo. Porque Faraó e os egípcios tinham os seus deuses e eles tinham nomes. E o que é que Deus diz a Moisés?
Êxodo 3,14 nos diz o seguinte: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. No Antigo Testamento, toda vez que Israel vencia, o Deus de Israel vencia. Você tem que pensar no Antigo Testamento como uma guerra entre deuses. Cada nação tinha o seu Deus. Quando uma nação perdia, o Deus da nação perdia. Deus chama Israel para dizer: eu sou o único e verdadeiro Senhor. Era uma confissão de Israel. Deus era único, o único Senhor, o único Deus. E para provar isso, ele destrói todos os outros deuses que se levantam. E como vai dizer o salmista no Salmo 96, ele destruiu porque eles não são deuses, eles eram feitos de imagens, obras de mãos humanas. O que nós aprendemos com a onipotência? E acreditem, queridos, eu já ouvi heresias drásticas sobre esse assunto. Nós aprendemos que Deus detém todo o poder. Todo. Não existe X-Men, Super-Homem, não existe. Se você pensava nisso, infelizmente, não existe. Porque todo o poder está em Deus. De tal forma que qualquer evento, que qualquer ato do diabo não acontece sem que Deus permita. Porque nem o diabo detém poder. E acreditem, eu vou dizer a heresia que eu escutei. Na aula de escola dominical, o camarada disse: olhe, o diabo não é onipresente, mas é onipotente. Digo, é imoral um negócio desse. Dois onipotentes, né? Pela palavra já dá um problema. Mas vamos lá, o que se pensa hoje na igreja, ou em algumas igrejas? Uma guerra feroz, tipo Guerra nas Estrelas, o lado do bem e o lado do mal da força. E você tem que tomar algum lado. Os dois lados têm poder. Não vacile não, um pai de santo pode jogar uma macumba em você e pegar. Por isso escolha o lado bom da força e se reviste do lado bom da força. Todavia essa guerra no céu não existe. Deus não está preocupado, irmãos, não está coçando a cabeça. Não existe agora no céu uma mesa enorme com os anjos ao redor, tipo assim, Miguel, o arcanjo, um serafim, um anjo, quem sabe Gabriel, com aqueles bonequinhos de guerra, pensando qual a próxima estratégia que nós vamos fazer para combater o diabo. Deus não está preocupado com isso. Ele diz a Moisés: sabe o que você vai dizer, Moisés? Você vai dizer que eu enviei vocês, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é quem vai libertar aquele povo. E diga isso a Faraó, Moisés. E eu repito a frase que eu disse domingo na pregação: o mais poderoso homem da terra era um instrumento na mão de Deus. Deus endurecia o coração de Faraó, Deus quebrantava o coração de Faraó, Deus endurecia o coração de Faraó. Para quê? Para mostrar a sua glória. Então Deus fará o que Ele quiser fazer. Esse poder sustenta todas as coisas. Esse poder criou tudo do nada. E me perdoem, mas eu por vezes não enxergo alguém lendo Gênesis 1 com a devida importância.
Você vê uns camaradas aí brigando pela teoria da evolução, mas o crente lê Gênesis 1 como se estivesse lendo um conto de fadas ou uma coisa qualquer. Mas quando você lê Gênesis 1, lembre-se, no princípio, no começo, não havia nada. Nada. Isso é incrível, irmãos. Não havia matéria-prima. Não havia uma bola de argila. Não havia nada. Não havia cabeamento para dizer Deus haja luz e um camarada ligar. Tudo acontece pelo poder da palavra de Deus. Ele vai dizendo e as coisas vão surgindo. Ele vai dizendo e as coisas vão sendo criadas. Ele pega um monte de barro e faz um homem. Uma das demonstrações grandiosas do poder de Deus está em João capítulo 11. O pessoal chega para Jesus e diz: olha, Lázaro está doente, ele vai morrer. Jesus está a 3 dias de caminhada, Jesus prolonga a viagem, vai para mais longe. 4 dias depois da morte de Lázaro, Jesus chega. O povo está desesperado. E Jesus diz simplesmente: se creres, verás a glória de Deus. Meus irmãos, o corpo já havia 4 dias morto, sem vida. E sabe o que Jesus diz? Parece que Jesus está chamando Lázaro para uma conversa. Lázaro, vem cá. Sai, Lázaro. E aquele homem volta a viver. Como eu e você ainda podemos temer o futuro? Como eu e você ainda podemos ficar ansiosos com o amanhã? Se Deus conhece todas as coisas, se Deus está presente em todas as nossas situações, e se Deus tem poder para realizar o que Ele bem entender. Tem um livro, Confiando em Deus mesmo quando a vida nos aflige, nos fere, nos golpeia, de Jerry Bridges. E ele vai explicar melhor do que eu o poder de Deus. Ele vai dizer o seguinte: Deus está fazendo com que todas as coisas glorifiquem a Ele. Todavia, Ele faz isso promovendo o bem do povo dele. Deus está sendo glorificado através do nosso bem. Ele é poderoso, irmãos. E você quer enxergar poder? Você quer poder? Veja Isaías 53. E você verá o poder de Deus. Vamos ler apenas o versículo 1, 2 e 3. Reparem no texto. Prestem atenção no texto. Não percam a beleza do texto, gente. Nos diz o seguinte: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Isaías está profetizando sobre Cristo. E ele vai dizer: o Salvador nasceu como um carpinteiro. Deu duro na vida. Aprendeu a profissão do pai. Ele não era
Ele não era alguém popular. Ele não promovia desejo. Mas o texto diz no versículo 1, a quem se revelou o braço do Senhor. Aquela raiz seca, aquela raiz sem aparência e formosura, era o braço do Deus Todo-Poderoso. Era o braço de Deus, que tem poder para salvar. Para o mundo, ele não tem beleza alguma. Para o mundo, ele é um conto de fadas. Para o mundo, ele só é mais um nome ou um homem importante que passou na terra. Para a igreja, ele é o braço do Senhor. Para a igreja, ele é o próprio Deus. Para a igreja, ele é o desejado das nações. Para a igreja, ele é a melhor coisa, o melhor ser de todo o universo. Qual vai ser a sua reação diante de Deus? Como está a sua vida cristã? Em que se baseia o seu relacionamento? E agora? Qual a sua atitude depois de ouvir a Bíblia expressar quem Ele é? Uma boa teologia tem que terminar em adoração. Por isso eu gostaria que você agora adorasse conosco através dessa canção. E se você tem passado algum momento difícil no seu relacionamento com Deus, não perca esse momento. Não vá para casa do mesmo jeito. Não vá para casa encarando Deus com superficialidade. Mas adentre. Adore-o. Tema-o. Diante da tua presença, teu povo, teus jovens que compraste com o teu sangue, Senhor, ensina-nos a olhar para a tua glória, olhar para a tua majestade e temer a ti, mas não com medo de se esconder como teve Adão, mas um temor que nos aproxime com respeito, temor que quebrante o nosso coração, um temor que nos faça ficar mais perto de ti. Ah, Pai, tu já fizeste o melhor por nós, dando teu Filho. Ajuda-nos a honrá-lo. Ajuda estes jovens a honrar o teu Filho, a honrar o sacrifício do teu Filho, e enche-nos de amor, Senhor, pela tua glória. Reaviva, Pai, corações que estão frios na fé, corações que se perguntam como será o relacionamento contigo hoje ao deitar-se.
Reaviva, Senhor. Reaviva, Senhor. Enche-os de Ti. É o que eu te peço, no nome de Teu Filho Jesus Cristo, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, pessoal. Acabou.